O mundo está repleto de acontecimentos inacreditáveis, onde ocorre todo tipo de coisa que nós não cremos até ver com nossos próprios olhos, né? Um desses fatos é essa chuva, que é capaz de acontecer com algumas pessoas e olha que é muito perigosa, viu? Quer saber mais sobre isso e outras coisas? Então vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Protestante invasor. O primeiro acontecimento inacreditável da nossa lista de hoje fica por conta de um protestante invasor que marcou a história das Olimpíadas, mesmo sem ter uma carteirinha de atleta, viu? Trata-se de Neil Horan, ex-padre da Igreja Católica que foi retirado dos seus serviços por ser considerado mentalmente instável. Para quem não conhece o homem, ele foi o responsável por essa famosa imagem aqui. Basicamente, em 2004, Neil invadiu a maratona que estava acontecendo em Atenas durante as Olimpíadas. O brasileiro Vanderlei Cordeiro é quem liderava a prova, possuindo até uma certa vantagem em relação aos seus concorrentes. No entanto, uma coisa inacreditável aconteceu e na época muitos nem chegaram a crer nas imagens que viram. Principalmente o brasileiro que sonhava com a tão desejada medalha de ouro, né? Neil invadiu a área da corrida, agarrou Vanderlei na sequência e bom, vocês sabem que o desfecho disso não foi nem um pouco interessante pro atleta. Ele foi até socorrido rapidamente, mas acabou se desconcentrando e perdeu 2 posições, finalizando a maratona em terceiro. Até hoje algumas pessoas associam essa foto do invasor protestante ao sentimento da dor. Vanderlei até foi laureado com a medalha Pierre de Coubertin, uma honra do Comitê Olímpico, sendo o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio aí diferente, né? Porém, a imagem é inacreditável e difícil de ser apagada, principalmente da memória do atleta, né? Teste de capacete. Quem anda de moto deve saber muito bem a importância de um capacete, né? Ele previne uma série de coisas e, bom, as lesões mais sérias que podem ocorrer durante uma queda ou algum acidente, de fato, pode ser na cabeça, né? Para que esse tipo de equipamento tenha a proteção necessária e seja passado por diversos tipos de certificados, claro que são feitos testes. E olha que são muitos testes mesmo, viu? No entanto, você consegue imaginar que isso possa ter acontecido? O ano era de 1912. O inventor W.T. Warren estava no auge da sua função, pensando em proteger melhor os pilotos de avião, que sofriam demais na época com traumatismos cranianos por conta do impacto em acidentes, né? O britânico então resolveu criar o capacete mais resistente. Para isso, ele aplicou métodos e materiais que pudessem não somente resistir ao impacto, mas também fazer com que o usuário sentisse o menor trauma possível. E para testar a sua nova ferramenta, Warren faz simplesmente uma demonstração jogando um cara contra a parede. Sutil, né? Coisa básica pra caramba. A foto tornou-se emblemática, família, até porque, você imagina, vamos contextualizar esse negócio direito. Inventei um capacete, preciso de voluntários, hein, pra se jogar contra a parede. Alguém aí aparece um cara e fala, não, pô, confia que eu vou me jogar como a melhor jogada que alguém pode ter contra a parede. Bom, a foto tornou-se, óbvio, emblemática, apesar de muita gente não acreditar ou conceber bem o que tá acontecendo, né? E a gente fica assim, quê? Não tô de noite. Ai! Opa, foi mal. Felizmente os testes hoje em dia são muito diferentes e bem menos, digamos que, chocantes, né? Mas calma que tem mais coisa no vídeo de hoje, tá? Corrida de bebês. Pilotos de corrida precisam de capacetes, mas os integrantes da competição que eu estou para mostrar para vocês talvez necessitem apenas de um ursinho de pelúcia. Eu lhes apresento a famosa corrida de bebês. Tá, nem tão famosa assim porque talvez você não conhecia, né? Bom, há pessoas que fazem corridas de bebês e levam esse esporte bastante a sério, viu? Parece inacreditável, mas essa competição conta com regras. Como por exemplo, o bebê não pode ser tocado pelos pais, ursinhos de pelúcias podem ser usados para incentivar, o bebê não pode sair andando, ele deve engatinhar, assim como todos os outros. E dependendo do local de competições, essas regras podem mudar um pouco, mas no geral, os pais dão tudo de si para ver os seus filhos ganharem. Sabe o que é mais inacreditável nisso tudo? A corrida de bebês tornou-se famosa nos Estados Unidos ainda na década de 40 e 50, quando os torneios contavam com o patrocínio do Instituto Nacional de Serviços para Fraldas. Eu acho que era para isso que a geração que nasceu entre as décadas ficou conhecida como Baby Boomer, né? Pode ser. Ou será que teve um outro motivo? Esse é mais provável. Pelo menos é mais bonito a gente pensar. Encontro na estrada.
Quando se dirige em uma estrada de noite no meio do interior do estado, é comum que você possa ver algum bicho, né? É sempre uma alegria encontrar um animal que pouco se vê na cidade. E até porque isso gera boas histórias pra contar com os amigos. Agora, vocês já imaginaram encontrar um bicho maior até mesmo do que um carro? Foi exatamente isso que algumas pessoas, possivelmente moradoras do Canadá, encontraram e até filmaram, viu? Um alce estava passeando pela estrada, mas pelas imagens parece que ele é gigante, totalmente fora do padrão. Você pode não saber, mas os alces podem chegar até 2,10 metros, o que seria maior do que um jogador de basquete, eu sei, mas esse aí é ultrapassado, com certeza. Agora você imagina, uma coisa que eu posso falar pra vocês é que eu teria muito medo mesmo de estar saindo pra fazer uma viagem, me deparar com um bicho gigante desses. Você sabe o que ele vai querer fazer comigo, meus queridos? Pelo amor de Deus, né? Agora você, o que você faria caso fosse viajar ou passear e desse de cara com um bicho desses? Deixa aqui nos comentários. Chuva de cobras. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas bom, teoricamente, ou pelo menos em partes, isso é possível, viu? Chover cobras, meus queridos. Esse é um fenômeno real e que pode acontecer em basicamente qualquer lugar do mundo que tenha cobras, é claro, né? Sendo referenciado desde os tempos antigos até os dias atuais. A chuva de cobras ainda é um mistério para a ciência. Como eu disse, ele pode acontecer e existem vários relatos ao longo da história. No entanto, nenhum pesquisador soube dizer exatamente o que acontece de fato. Existem diversas teorias sobre o assunto, mas a mais pé no chão, vamos dizer assim, relata a possível ação de uma tempestade normal em habitats de cobras. Um tornado qualquer passa em um ambiente recheado de cobras e, bom, leva a tirar elas em ambientes que não estão com cobras. E assim acaba, claro que, chovendo em cima, né, de cidades, pessoas, carros, enfim. Inclusive, isso já aconteceu algumas vezes com peixes, viu? Pra vocês verem peixes caindo em locais que não era pra ter peixe, é uma coisa muito aleatória mesmo. Agora, o que nunca ficou claro é como essas chuvas acontecem para levar apenas animais de uma espécie. Apesar de muitos relatos, todos eles dizem que ou aconteceu uma chuva de cobras, ou de sapo, ou de peixes, nunca é uma mistura, mesmo considerando que ambos os animais convivem no mesmo ambiente, né? Pelo menos vinha uns animaizinhos diferentes ali que você fala assim, ah, veio aqui, né, mais de um negocinho. Formação de tornado. Falando em tempestades, família, vocês já viram a formação de um tornado? Esse é um evento realmente difícil de acreditar, mesmo você tendo visto imagens desse fenômeno a vida inteira. Em junho de 2021, drones flagraram um tornado se formando desde o absoluto zero. A imagem é incrível, porque mostra desde o espaço vazio, passando pelos primeiros sinais do evento e culminando na formação completa do bichão, né? Que eu vou falar, é um baita de um bagulho gigante que, bom, vai saber a intensidade que ele vai ter no final, né? A cena é tão impactante que não chega a ser uma surpresa os antigos terem representado esse elemento da natureza como uma espécie de deus ou identidade divina, até porque dá medo, né? Sua formação é como se algo muito maior estivesse mexendo com forças além da compreensão humana. Hoje em dia até sabemos como os tornados se formam, mas ver um desses não deixa de ser inacreditável. Sobrevivente. Desse tópico eu lhes apresento Ervin Tumiri. O boliviano é um sobrevivente nato, que muita gente não acredita como ele tem tanta sorte ou azar ao mesmo tempo, né? Pra quem não o conhece, esse homem sobreviveu a uma das maiores tragédias aeronáuticas envolvendo o Brasil na atualidade. Em 2016, o avião onde Ervin estava caiu na Colômbia. Junto com ele estava toda a delegação da equipe da Chapecoense, time de Santa Catarina, que vivia o sonho de disputar sua primeira final continental. Todos devem se lembrar muito bem dessa tragédia, né? Que terminou com a história de muitas pessoas que ainda tinham um futuro brilhante pela frente. Alguns também devem recordar que houve sobreviventes, e Ervin foi um deles. Agora, você deve estar se perguntando, Thiago, o que isso tem a ver com sorte e azar? Bom, o inacreditável aconteceu de novo com Ervin, que novamente se viu em um acidente com diversas vítimas. E olha que ele sobreviveu, viu? Esse novo fato aconteceu
aconteceu em 2021, dessa vez sendo com um ônibus. O boliviano viajava em seu país natal em direção à cidade de Chimoré, até que o transporte se acidentou. Sinceramente, eu ainda não consigo dizer se isso é muita sorte ou extremo azar, não é mesmo? Porque eu vou te falar, cara, foi de avião, aí sei lá, não sei se tem algum, eu teria algum trauma, mas agora eu vou de ônibus e também acontece alguma coisa, mas eu tô mais pensando em sorte, viu? Porque eu vou te falar, não é pra todo mundo. Mas então é isso, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha se interessado em alguns desses tópicos. Se você quiser pesquisar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, fiquem à vontade. Se quiser que eu traga um vídeo focado também, só deixar nos comentários. A gente se vê no próximo então. Um abraço e até lá. Valeu!